Será que o Senhor achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18, 8b. O versículo escolhido para esta mensagem é o último do contexto da parábola do juiz iníquo. Ali Jesus conta a história de uma mulher viúva e persistente que bate com instância à porta de um juiz iníquo que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Falamos sobre esse episódio recentemente. Aquela mulher pedia que o juiz julgasse a sua causa contra o seu adversário. Por algum tempo, aquele juiz não a quis atender, mas por fim, devido à importunação, resolveu atendê-la. Pelo que entendemos do texto, a pergunta final de Jesus soa como um lamento pela falta do tipo de fé que ele espera que tenhamos. O que será que o Espírito de Deus quer nos revelar nesta palavra? Uma ideia me ocorre. Será que a fé que temos manifestado não está corrompida, misturada com o fermento do ganho pessoal? Será que ela não tem sido alicerçada sobre a tentativa de atender aos nossos desejos pessoais caprichosos? A fé pregada tem sido muito voltada para o material, o temporal, absolutamente arraigada neste mundo e dissociada de uma intimidade com Deus. Li outro dia de um certo pensador cristão, que não me lembro agora o nome. Ele dizia: toda fé verdadeira nasce da intimidade com Cristo. Se nossa fé não provém dessa intimidade, não é fé de fato aos olhos de Deus. Muito bem. Qual o padrão de fé que agrada ao Senhor, afinal? O capítulo 11 da Epístola aos Hebreus e outras passagens trazem algumas respostas. Vejamos. Hebreus 11 fala de um padrão bíblico de intimidade. O primeiro exemplo encontrado ali é o de Abel. Este ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim. Por quê? Abel oferecia sacrifícios com frequência, não era algo esporádico, baseado em necessidades circunstanciais. Abel desejava uma proximidade com Deus. Era-lhe agradável permanecer em sua presença. Abel figura no rol dos chamados heróis da fé. Os sacrifícios de Abel eram oferecidos no altar. Altar é lugar de entrega. E é isso que Deus deseja de nós, que nos entreguemos a Ele. Abel entrega as primícias do rebanho e da gordura, que quando queimada, subia como perfume agradável às narinas de Deus. Aprendemos que gordura aqui simboliza um tipo de oração ou comunhão aceitável. Representa nosso ministério junto ao Senhor, em nosso lugar secreto de oração. Esse tipo de oferta era feito na presença do ofertante, até que fosse consumido, e isso demandava tempo. Já Caim trouxe um tipo de oferta que não exigia que ele permanecesse na presença de Deus. Caim representa muitos cristãos que vão à igreja no intuito de prosperar materialmente, mas não tem nenhum anseio pela presença de Deus. Enoque foi outro que manifestou uma fé intimista, a tal ponto que foi trasladado por Deus para não ver a morte. Noé foi outro exemplo de um caminhar íntimo com Deus. Noé foi tão íntimo de Deus que o Senhor dava testemunho a respeito dele. Abraão compartilhou dessa comunhão, foi chamado de amigo de Deus. Tanto a palavra grega quanto a hebraica para amigo é traduzida como aliado, querido, próximo. Moisés, pela fé, abandonou o Egito, não teve medo da ira de Faraó e permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. O resultado dessa intimidade é um desapego progressivo por este mundo. Quanto mais nos aproximamos do Cristo, mais descobrimos que Ele é tudo para nós. Embora Abraão fosse um homem atuante no seu tempo, ele considerava ele conservava, o caráter de peregrino. Ele tinha profunda consciência que estava aqui apenas de passagem. A despeito de seus inúmeros negócios e afazeres, ele achava tempo para estar a sós com Deus, gozando de uma íntima comunhão. Do mesmo modo, Moisés, mesmo tendo sido criado no meio das riquezas do Egito, abriu mão de tudo isso por amor ao Senhor.
Sem intimidade, a sua fé não é verdadeira aos olhos de Deus. No capítulo 4 de Marcos, encontramos Jesus e seus discípulos num barco. Texto muito conhecido, sendo açoitados por um grande temporal. Jesus acorda, porque ele dormia sobre um travesseiro, repreende a tempestade e pergunta aos discípulos: como é que não tendes fé? Jesus estava, na verdade, chamando a atenção de seus discípulos para ele próprio, porque mesmo andando com ele, não tinham aprendido intimidade com ele, ou por outro lado, não o conheciam intimamente. Não precisamos mais buscar respostas teológicas para o significado da fé, precisamos simplesmente experimentá-la, ficando a sós com Jesus. O salmista diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. A fé intimista nos leva ao descanso de Deus. Em Hebreus, nós lemos ali: porque aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Em Isaías 26, diz o seguinte: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Quando Jesus faz a pergunta que deu origem a esta mensagem, contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Na verdade, ele pergunta se quando ele voltar, nos encontrará exercitando uma fé viva, baseada numa intimidade com ele, que por sua vez resulta numa paz interior pela confiança de que ele está agindo na situação. Será que ele encontrará esse tipo de fé em nós? A fé verdadeira também não deixa espaço para dúvidas. Em Mateus, capítulo 14, encontramos outra situação que demanda fé. Jesus ordena que seus discípulos entrem no barco e entrem no mar, enquanto ele se demorava em terra orando. No meio da madrugada, ele vem ao encontro deles, andando sobre as águas. Os discípulos ficaram aterrorizados, achando que era um fantasma. Jesus os acalma, dizendo para não temer. E Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo. E começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Deixo como reflexão a pergunta retórica inicial feita por Jesus: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Reflitamos sobre isto e busquemos o exercício da fé verdadeira que agrada ao Senhor. Façamos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.